Olá, quarto no ar, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar a 24ª semana, certo? Então, nós estamos hoje aqui na sexta-feira, dia 10 de setembro, 10/9. Então, nesse dia 10/9, sexta-feira, nós estamos aqui na nossa aula 2, com matemática no livro e língua portuguesa impressa. Então, no livro de matemática de vocês, nós vamos começar a ver as propriedades da adição. Quando eu falo assim, propriedade, eu estou falando que a adição ela tem algumas características, tá? Algumas maneiras de fazer a adição que levam alguns nomes diferentes. Um dos nomes diferentes que ela leva é esse aqui, ó, comutativa, que é o que a gente vai ver hoje. Propriedade comutativa nada mais é que a característica da adição de eu poder fazer ela na ordem que eu quiser. Lembra que eu já comentei isso? Por exemplo, ó, se eu pego aqui 10 mais 5, eu sei que é 15, certo? Mas e se eu quiser fazer o contrário? Fazer 5 mais 10. Não vai dar 15 do mesmo jeito? Isso aí é a propriedade comutativa. Só significa que ela vai ficar do mesmo jeito, mesmo que eu troque as parcelas de lugar. Então, não importa a ordem das parcelas para a adição, tá? Para a continha de mais. O resultado sempre vai ser o mesmo. Eu posso colocar a primeira parcela no começo, no final, e vai ser o mesmo. Igual eu fiz aí a troca, tá vendo? Tanto faz 10 mais 5, quanto 5 mais 10. Se as quantidades são as mesmas que estão sendo envolvidas, o resultado vai ser o mesmo. Só se fosse quantidades diferentes, né? Que eu começasse a colocar aí. Mas como são as mesmas, né? Ó, aqui 10, aqui 5 e aqui 5, ó, são as mesmas parcelas. Então, eu só mudei a ordem. Então, não importa se eu mudo a ordem, a resposta é a mesma. Então, quando isso acontece, nós chamamos de comutativa, tá? Então, é uma característica da adição. Ela é comutativa, ou seja, não importa a ordem das parcelas. A resposta vai ser sempre a mesma. E é isso que você vai fazer aqui no exercício, né? Nesse exercício número 1 da página 36. Você tem um probleminha aí, e aqui fala, né, que a menina, eles estavam fazendo um jogo, né? E a menina, ela fez 235 pontos. Ela fez na primeira parte do jogo, né? E 170 na segunda parte. O menino fez 170 na primeira parte e 235 na segunda parte. Você percebeu? Eles fizeram as mesmas pontuações, só que em ordens diferentes. Mas a pontuação envolvida, né, os números, são os mesmos, certo? Então, observando isso daí, você vai fazer essa letra A aí, ó. Escreva uma adição para indicar quantos pontos cada criança fez. Aí você vai escrever a adição da Amanda, 235 mais 170. E quanto que deu, né? A do Caio, 170 mais 235, certo? E no final das contas, como são os mesmos números, gente, ó, é o mesmo número que eu observo aqui, ó, o mesmo número, ó, 235, 235, tá vendo? Ó? 170, 170. Só está em ordem diferente, que o dela foi primeiro, o 170 foi depois e o dele foi primeiro. Mas a quantidade envolvida são as mesmas, as quantidades são as mesmas. Então, isso significa que vai dar o mesmo resultado. É comutativo, que eu estava falando agora há pouco. Não importa a ordem, se são as mesmas quantidades, a resposta vai ser a mesma, tá? Então, você vai fazer a conta dos dois aqui, na ordem que aparece de cada um, tá? E aqui na letra B, não é para fazer nada, é só para discutir. No caso aqui, para pensar a respeito do que a gente falou, né? Comparando as parcelas dos dois, da Amanda e do Caio. E observar o quê? O que você observa? Que as quantidades são as mesmas, só que em ordem diferente, certo? Mas por ser as quantidades a mesma e eu estou juntando, não tem problema, vai ficar quantidades do mesmo jeito. O resultado vai ficar o mesmo. Se fosse outro tipo de conta, se fosse de menos, se fosse de subtração, né, que é a subtração ou então divisão, aí sim faria diferença. Mas no caso, na adição, não tem problema eu mudar a ordem, não tem problema um vem primeiro e depois o outro.
E é isso que vai mostrar no número 2 aqui, ó. Então, essa letra B é só para você pensar a respeito, tá? Então, essa número 2, ela pede para você fazer os cálculos que estão aí, de preferência, se você conseguir, mentalmente. Ou seja, através só do pensamento, sem fazer rascunho. Por exemplo, a letra A. Aqui eu tenho na letra A 70 mais 30. Tá vendo aí, ó? E depois eu tenho 30 mais 70. Ou seja, é a mesma conta, só que em ordem diferente, ok? Se é a mesma conta, só que em ordem diferente, vai dar o mesmo resultado. No caso, porque é uma adição. A adição não tem problema se eu troco a ordem das parcelas. Na adição não tem problema. Então, você vai colocar isso para perceber isso. E aí, a número 3, ela diz, você precisou calcular o resultado de todas as divisões das atividades 2? Pensa comigo. Se você fez a resposta dessa primeira aqui, ó, 70 mais 30, quando você for fazer 30 mais 70, você vai precisar pensar de novo? Não, né? Porque vai ser o mesmo resultado que vai ter aqui. Vai ser o mesmo, porque são as mesmas contas envolvidas se juntando, né? As mesmas quantidades, só está em ordem diferente. Isso aí a gente chama de propriedade comutativa, certo? Essa número 3 é só para você pensar a respeito também. E lembrar que essa característica da adição, de que não importa a ordem das parcelas, vai dar o mesmo resultado, propriedade comutativa. É um nomezinho que se dá, tá? Só para você conhecer uma das características da adição, ok? Já que na atividade impressa, nós temos língua portuguesa nessa aula 2. Vocês vão ver aqui que tem vários exercícios revisando, né, revendo a sílaba tônica e as suas classificações, que a gente está estudando nessas últimas semanas, né? Então, você tem aqui para observar essa cantiga de roda aqui. Você já viu essa cantiga de roda? Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a menina do fundo do mar, né? Dentro dessa cantiga de roda aí, você vai pegar e copiar uma palavra que seja paroxítona. O que quer dizer paroxítona? Que a sílaba mais forte é a penúltima. Lembra disso? Então, você vai procurar uma palavra que esteja aqui, né, nesse pedacinho aí da cantiga, né? Que seja paroxítona e vai escrever essa palavra aqui para mim, ok? Escolhe uma dessas aí que seja paroxítona, ou seja, que tenha a sílaba mais forte, a sílaba tônica, na penúltima sílaba, tá? Então, vamos lá. Ah, e depois você tem que escrever uma frase com a palavra que você escolheu, tá? Ali embaixo, aqui nessa parte aqui, ó. Aí você escreve uma frase usando a palavra que você escolheu, que tirou do texto. Depois você vai completar o quadro abaixo e vai classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, o local onde ela está, certo? É só seguir igual o exemplo tá aqui, ó, tá vendo? O exemplo da panela. Então, aqui, panela. Qual é a sílaba mais forte? A sílaba tônica. É o né? Então, ela está em que posição? Aí tem que escrever se ela está na última, penúltima ou antepenúltima. E dizer depois como ela recebe o nome da classificação, né? Qual é o tipo de sílaba tônica que ela é. Se ela está na penúltima, é paroxítona. Mas se fosse na última, oxítona. E se fosse na antepenúltima, proparoxítona, ok? Igual nesse exemplo aí, você vai fazer nas outras que estão nesse quadro aí, ok? Beleza. Aí na próxima questão, você vai relacionar as palavras corretamente com a coluna do centro. O que é relacionável? O que tem a ver, né? O que essas palavras têm a ver com essa coluna do centro aí, ó, que está no meio, certo? Como não tem numeração nem letras para identificá-las, você vai fazer o quê? Vai ligar, no caso, né? Por exemplo, eu tenho aqui óculos, certo? A sílaba tônica de óculos é o O, né? Deixa eu fazer de novo aqui para vocês. É o O, tá vendo? Beleza, esse O está em última, penúltima ou antepenúltima? Óculos, não é assim? Então, o O está o quê? Na antepenúltima. Então, seria o quê? Proparoxítona, né? Você vai fazer a ligação a que tipo de classificação tem essa palavra pela sílaba tônica. É só fazer a ligação aí, tá?
E assim você vai fazer com as outras, observar a sílaba tônica e classificar ligando. Você vai ligar. Separe as palavras em colunas. Você tem várias palavras aí, como você pode observar, ó, várias palavras. Você não, quando está falando para você separar, não é para separar a sílaba não, tá? Eu não pedi separação de sílaba. Eu pedi para separar no quadro, ou seja, para organizar. Significa que você vai pegar essas palavras que estão aqui, né? Essas palavras aqui, e vai colocar aqui nesses quadros, ó. Vai escrevê-las aqui. Como são bastante, né? Você vai escrevê-las, por exemplo, aqui, aí vai ter que fazer vírgula, vírgula para caber todas aí, ok? Mas enfim, você vai fazer o que aqui? Você vai pegar cada palavra e colocar no local certo. Se a palavra tiver uma sílaba tônica oxítona, você vai colocar ela nessa parte aqui, certo? Se a palavra for paroxítona, ela tiver uma sílaba tônica paroxítona, você vai colocar aqui. E se a palavra tiver uma sílaba tônica proparoxítona, você vai colocar aqui, ok? Simples assim. Quando então está falando ali, separe nos quadros, quer dizer que você vai fazer o quê? Você vai pegar a palavra e escrever no quadro corretamente, de acordo com o tipo de sílaba tônica que aquela palavra tem, ok? É só escrever a palavra aqui, no caso, né, de acordo com o que ela for, ok? É bem simples. Então, é só uma revisãozinha do que a gente já tinha visto sobre a classificação das sílabas tônicas, tá? Então, bom final de semana e até a próxima!